Pessoal, hoje nós vamos falar sobre o bom pastor e sobre o pastor mercenário. Eu me chamo Yuri Bravo, sou filho da Luz, E coordeno o projeto Bom Pastor. A gente vai começar a falar do Bom Pastor olhando uma passagem, na verdade um capítulo inteiro do livro de Ezequiel, Se vocês depois, puderem pegar esse capítulo todinho, ler com bastante calma, rezar bastante com ele, a gente vai pegar aqui os pontos principais desse capítulo. Esse capítulo todo ele fala do pastor, dos pastores, do bom pastor, das ovelhas. Então está todo nesse tema, E aqui a gente vai pegar 3 pontos principais desse capítulo. Vou começar aqui lendo. Na minha Bíblia, ela tem uns subcapítulos, E essa primeira parte, ela se chama Contra os Pastores de Israel. E ela diz o seguinte: A palavra do Senhor veio a mim nestes termos: O Filho do Homem profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza dizendo-lhes: Assim diz o Senhor Deus aos pastores: Ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Acaso os pastores não devem apacentar as ovelhas? Comeis de seu leite, vestis de sua lã, e matais os animais gordos, mas não apacentais as ovelhas. Não fortalecestes a ovelha fraca, não curastes a ovelha doente, nem enfaixastes a ovelha quebrada. Não trouxestes de volta a ovelha desgarrada, não procurastes a ovelha perdida, mas dominastes com dureza e brutalidade. As ovelhas se dispersaram por falta de pastor, tornaram-se presa de todos os animais selvagens. Dispersaram-se minhas ovelhas e vaguearam sem rumo por todos os montes e colinas elevadas. Minhas ovelhas se dispersaram por toda a extensão do país, sem que ninguém perguntasse por elas ou as procurasse. Então, nesse primeiro momento, o profeta, fala aqui contra os pastores que não apacentavam as ovelhas, mas apacentavam a si mesmos, Quer dizer, eles ocupavam-se não com a ovelha, não com a necessidade daquela ovelha, mas se ocupavam com a necessidade deles. Isto é, tomavam aquelas ovelhas para proveito próprio. É por isso que o profeta diz aqui que eles bebiam do seu leite, vestiam a sua lã, matavam os animais gordos. Esses pastores que estavam aqui não se preocupavam com as ovelhas, mas se preocupavam consigo. Aqui, a gente trazendo para o nosso dia a dia, quem são as ovelhas? As ovelhas são os irmãos dos quais nós temos responsabilidade. Às vezes, estando coordenando uma casa, às vezes coordenando um projeto, estando à frente de alguma situação, algum evento, Nós vamos ter pessoas que estão sob a nossa responsabilidade, são as ovelhas, E os pastores é essa pessoa que está em posição de liderança, porque na verdade toda liderança dentro da igreja é pastoreio. Dentro da igreja, toda liderança é pastoreio. Ou seja, se a gente pensar, por exemplo, o nosso bispo, Dom José Antônio, o bispo aqui de Fortaleza, ele é nosso pastor. Ele cuida e é responsável pela alma de cada um de nós. Através, é claro, de todas, as comunidades, as paróquias, os párocos, os vigários, Todos nós, de certa forma, nós que estamos em alguma posição de liderança, de primazia, vamos dizer assim, estamos a serviço do pastor que é o nosso bispo, que por sua vez está a serviço do pastor que é o Papa, que é o bispo de Roma, que na nossa igreja
católica, apostólica, romana, é o que tem primazia diante de todos. Então, dentro da igreja, da nossa igreja católica, serviço, posições de liderança são pastoreio, né? Então, nós somos cuidadores, responsáveis por essas ovelhas. E aí, o que é essa coisa? O que é tomar do leite, vestir as lãs, matar o animal gordo? É quando a gente pega a nossa posição, nessa posição que é uma posição de serviço, certo? E usa para nós, em vez de servir. Então, em outras palavras, esses pastores de Israel estavam cheios de vanglória, estavam cheios de vaidade, estavam cheios de autoritarismo, porque eles usavam daquela posição não para cuidar da ovelha que estava perdida, que estava desgarrada, que estava fraca. Eles iam lá não para cuidar daquele que precisava, mas eles usavam aquela posição para si, para dizer que estavam nos primeiros lugares, para dizer que tinham outras pessoas que lhe obedeciam, né? O autoritarismo é uma tentação muito grande para quem está num serviço de liderança, porque a pessoa, de fato, ela é um líder, né? Ela está ali andando à frente dos demais, mas a nossa igreja, liderança quer dizer pastoreio, não quer dizer autoritarismo, né? Não quer dizer posição de poder, mas posição de serviço. Então, esses pastores aqui de Israel que o profeta vai falando, eles usavam das ovelhas para se vangloriar, usavam das ovelhas para alimentar suas vaidades, né? Eram tiranos para com aquelas ovelhas. E aí o Senhor continua, né? Continuando aqui na leitura da passagem. Olha o que diz o Senhor. Por isso, pastores, ouvi a palavra do Senhor. Juro por minha vida, oráculo do Senhor Deus. Uma vez que minhas ovelhas foram entregues à pilhagem, tornando-se presa de todos os animais selvagens por falta de pastor, uma vez que meus pastores não se preocuparam com as minhas ovelhas, apacentando-se a si mesmo em vez das ovelhas, por isso, pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eu mesmo me ponho contra os pastores, para reclamar deles as minhas ovelhas, e lhe caçar o ofício de pastor. Esses pastores não mais poderão apacentar a si mesmos. Resgatarei de suas bocas minhas ovelhas, que não lhes servirão mais de alimento. O Senhor, então, avisa que irá caçar, né? Caçar no sentido daquela palavra de cassação, que é o quê? Tomar um direito que foi dado. Eles tinham recebido o direito de ser pastores, mas não cumpriram com aquele direito. Então o Senhor vai lá caçar esse direito, isso é, vai tirar esse direito. Não vão ser mais pastores, não vão mais se alimentar das minhas ovelhas. E aqui é interessante a gente ver que o Senhor fala que são os pastores dele, porque todo pastoreio é dado pelo Senhor. Então nós somos pastores a serviço de Deus, né? Então somos pastores dele. E ele fala também das minhas ovelhas. As ovelhas também são do Senhor, não são do pastor. Por isso que o pastor não pode dispor delas para apacentar a si mesmo, porque não é dele. As ovelhas são do Senhor. E o Senhor avisa que irá caçar esse direito deles e não permitirá mais que eles apacentem a si mesmo através das ovelhas. Isso é o quê? É o Senhor nos garantindo que Ele olha por nós o tempo todo. Ele sabe as situações quando tem algum pastor que está apacentando a si mesmo. E Ele fala pela história, né? Através da história. Deus, né, é o único ser, a única pessoa que fala conosco através da história. Ou seja, a sua providência vai agir e por meio dessa providência, Ele tirará o melhor para nós.
não deixará que nós sejamos utilizados como meio de vanglória de um pastor mercenário. Mas isso também é um aviso para o pastor. Dizer, olha, você está aí sendo mercenário, você está aí buscando a sua glória e não a minha, saiba que eu virei caçá-lo, que eu virei tirar de você esse direito que eu dei. Isso é o próprio Deus falando. E aí em seguida o Senhor avisa que Ele mesmo virá e apacentará as ovelhas, né? Continua. Eis que eu mesmo buscarei minhas ovelhas e tomarei conta delas. Virei visitar as minhas ovelhas e resgatarei de todos os lugares que foram dispersadas. Procurarei a ovelha perdida, reconduzirei a desgarrada, enfaixarei a quebrada, fortalecerei a doente e vigiarei a ovelha gorda e forte. Vou apacentá-las conforme o direito. Isso nos lembra também que o Senhor cuida de nós, independente das circunstâncias. E que Ele mesmo vai fazer justiça. É claro que essa justiça não é assim na nossa terra. Essa justiça é lá no céu, né? Quando chegar o último dia, a gente não pode querer achar, né, que o Senhor vai vir vencer todas as nossas batalhas enquanto estivermos em vida, porque Ele nunca nos prometeu isso, né? Mas Ele nos promete que no último dia a vitória é certa e que nos aguarda um céu. Nesse céu é lá onde nós vamos ter todas as lágrimas enxugadas, né? Só que o Senhor também diz o seguinte, depois que termina essa parte, que é contra os pastores, tem o julgamento das ovelhas. E aí o Senhor fala agora para as ovelhas. Quanto a vós, minhas ovelhas, assim diz o Senhor Deus, julgarei entre uma ovelha e outra, entre carneiros e bodes. Não vos bastou pastar na viçosa pastagem e ainda pisotear com as patas os restantes dos vossos pastos? Beber água cristalina e turvar com os cascos o resto das águas? Assim minhas ovelhas devem pastar o que pisoteastes com as patas e beber a sujeira dos vossos cascos. Por isso, assim diz o Senhor Deus, aqui estou, eu mesmo, para julgar entre a ovelha gorda e a ovelha magra, porque empurraste com os flancos e com as espáduas todas as ovelhas fracas, dando-lhes chifradas, a ponto de dispersá-las para longe. Vou libertar minhas ovelhas, e já não servirão para a pilhagem. Vou julgar entre uma ovelha e outra. O que é que o Senhor quer dizer aqui para nós, né? Quer dizer que não tem problema só no pastor, não. Né? Às vezes o pastor é mercenário, mas às vezes o pastor é bom. Só que tem ovelhas que também são mercenárias. Elas vão pastar, e aí elas pastam daquele pasto bonito e saem pisando no resto. Elas vão beber água e bebem da água cristalina e depois sujam a água com os cascos imundos. O que é isso? São aquelas pessoas que, embora não estejam numa posição de liderança, né, embora não estejam pastoreando, se aproveitam de preferências, que vão, às vezes, esbanjar o que tem, né, às vezes, nas menores coisas, né? Um exemplo besta, né? A gente está aqui nessa época terrível de pandemia, tentando sair disso, né? Mas a gente tem esses frascozinhos com álcool. Para quê? Para que a gente possa lá limpar as mãos, né? Evitar contaminar os irmãos. E ok. Aí quando a gente vai ter um evento da comunidade, por exemplo, vai ter uma formação aqui, um encontrão, a gente traz lá da sede 4, 5 garrafinhas dessa com álcool, certo? E aí na hora de voltar, volta 2 só. Ué, mas a gente não levou 5?
né? A gente não tinha adquirido 5 garrafinhas, adquirido álcool, levado para lá. Por que voltou só 2? Isso aqui é a ovelha que foi lá, pastou no pasto viçoso e saiu pisando no resto. Isso é um esbanjar, porque isso aqui custa para nós. É verdade que, graças a Deus, né, nós temos condição, não é um problema se sumir um vasinho desse, né, uma garrafinha dessa. Mas a gente vê aí onde as pessoas vão esbanjando, porque olha e pensa, é só uma garrafa dessa, ninguém vai dar nem falta. Talvez porque a pessoa não prestou atenção na hora que foi embora, quando foi juntar as coisas, pegou 2 e disse, tá bom, vamos logo, já tá tarde. Ou talvez porque, sei lá, ela estava com a garrafinha na mão, teve que entrar num carro para ir buscar uma outra coisa, na hora que saiu deixou a garrafa no carro de alguém e ficou por lá. Essas coisinhas é o que? É esse esbanjar. É ter acesso a uma coisa e não cuidar daquela coisa porque tem bastante, né? Então a ovelha que também faz isso, ela também vai ser julgada pelo Senhor. O Senhor avisa que vai olhar entre a ovelha gorda e a ovelha magra, porque a ovelha magra foi empurrada para longe, mas não ficará assim, né? Ou também tomar do outro, né? Pegar do outro mais do que, né? Você tem ali a sua quantidade, a sua oferta, mas você não se satisfaz com aquilo. Você quer pegar mais do outro. E aí às vezes o outro nem reclama, nem acha ruim, está satisfeito com o que tem. Mas isso é a ovelha gorda empurrando para longe a ovelha fraca. E o Senhor também há de julgar elas, né? O capítulo aqui de Ezequiel continua com o anúncio do pastor messiânico, aquele que é o verdadeiro bom pastor. E ele diz logo em seguida, assim que termina o julgamento das ovelhas: para apacentá-las, estabelecerei sobre elas um único pastor, o meu servo Davi. Ele as apacentará e lhes servirá de pastor. Eu, Senhor, serei o seu Deus, e o meu servo Davi será príncipe entre eles. Eu, o Senhor, falei. E aí o capítulo continua mais um pouco, né? Mas a gente vai se focar nessa parte. Quer dizer, para apacentar essas ovelhas, o Senhor mandará um único pastor. E aqui ele fala, será meu servo Davi. Mas aí a gente tem que ter um olhar um pouco mais amplo, né? Será o que? A casa de Davi, aquele que vem e virá da casa de Davi, que é Jesus, né? Jesus, filho de Davi, né? Como diz o cego Bartimeu, né? Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus é filho de Davi porque é da descendência de Davi através de São José. Então aqui, Ezequiel está falando de Cristo, desse pastor que vem, esse pastor messiânico, que é o Messias. E aí é o anúncio do verdadeiro bom pastor. E aí a gente tem então o nosso modelo. Quem é o nosso modelo de pastor? É Cristo. Todo pastoreio passa pelo segmento de Cristo. Passa por ter os mesmos sentimentos e os mesmos pensamentos de Cristo Jesus. Porque é o que diz a passagem, será um único pastor. E nós, à medida que nosso coração vai se transformando no coração de Cristo, vai se conformando ao coração dele, não somos nós que agimos, mas é Cristo que age em nós, como fala já o apóstolo Paulo, né? Então, quando nós estivermos na posição de pastores, o nosso modelo é Cristo, porque Ele é um único e verdadeiro bom pastor. Como também o Senhor fala em outra passagem do Evangelho, né? Que Ele pergunta, por que me chamas de bom? Só um é bom, Deus que é bom.
E Cristo, que é homem e Deus, ele é verdadeiramente bom. E aí a gente vai saltar lá para o Novo Testamento, em João, capítulo 10, versículos 11 a 29. E aqui, na minha Bíblia, tem o títulozinho, né? Jesus, o pastor que dá a vida pelas ovelhas. Essa parte já começa com Jesus falando, né? Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário, que não é pastor e a quem as ovelhas não pertencem, vê o lobo chegar e foge. O lobo as ataca e as dispersa. Por ser apenas mercenário, ele não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. E aqui, né, o Senhor, ele que fala de fato, né, do pastor mercenário. O que é um mercenário, né? O mercenário é quem trabalha por dinheiro. Ele não tem um ofício, tipo assim, ele não é carpinteiro, ele não é cozinheiro, ele é mercenário. O que pagarem para ele, ele vai lá e faz, né? É por isso que ele diz assim, o mercenário que não é pastor. Ele pode ser pastor porque foi pago para fazer o serviço de pastor. Mas ele não é pastor porque ele não tem o coração do bom pastor, né? E ele foi pago com o quê? E aí a gente volta lá para Ezequiel. Quando o pastor mercenário apacenta a si mesmo, quando ele se enche da vanglória, da vaidade, do autoritarismo, isso é a paga dele. Porque foi isso que ele tomou das ovelhas, né? Então o pastor mercenário é pago com o quê? Com essa vanglória, com achar que está numa posição maior, com ser autoritário, por sentir esse poder, vamos dizer assim, né? Mas ele não é pastor. Não é pastor porque não tem o coração de pastor. Está fazendo ali o serviço de pastor, mas na verdade apacentando a si mesmo, né? E aí Jesus diz aqui que o bom pastor, ele dá a vida por suas ovelhas. E aqui a gente entra numa dicotomia, certo? Que são os valores do mundo e os valores de Deus. Jesus está falando aqui dos valores de Deus, que não são os valores do mundo. O pastor mercenário, ele não se arrisca. Isto é, se o lobo vem, ele não vai se expor ao perigo para salvar a ovelha, porque não vale a pena, né? Ele está movido pelo quê? Pelos valores do mundo. Ele recebe a paga dele, né? Alguém aqui, se tivesse empregado, né? Estou empregado no lugar tal, sei lá. Estou empregado vamos usar aqui empregado entre aspas, né? Estou empregado na padaria Lume. Vem um assaltante. Você vai dar a vida para salvar os pães? Não. Sendo empregado, por que você vai dar a vida para salvar os pães? Não vale a pena, né? Mas Jesus, ele está falando o quê? Ele está dizendo que os valores não são os do mundo, são os valores de Deus, né? Quando Jesus fala que o bom pastor deixa 99 ovelhas e vai buscar uma, é porque são os valores de Deus. Quem é que deixa 99 ovelhas e vai buscar uma? Ninguém. Aqui na nossa terra, com nossos valores, ninguém deixa 99 ovelhas para buscar uma. Porque não vale a pena. E se eu for buscar essa ovelha e as 99 foram levadas? Eu perco as 99, ainda arrisco não encontrar uma, né? Porque a gente pensa com os valores do mundo. A gente pensa com os valores desta terra. Mas Jesus não pensa com esses valores. Jesus tem os valores do coração de Deus. Só Deus
que deixa 99 ovelhas e vai buscar a ovelha perdida. Isso aqui é sobrenatural. Sobrenatural quer dizer, está acima da natureza. Naturalmente, ninguém deixa 99 ovelhas e vai buscar uma. Porque a margem, né, assim, de ganho, né? E a gente vê que é um valor do mundo, porque a gente fala disso, fala de ganho, fala de dinheiro, fala de paga, né? A margem de uma ovelha para 99 não vale a pena. Mas Deus não pensa nesses valores. Os valores de Deus são outros. E adquirir esses valores é indício de vida sobrenatural. Ou seja, a nossa vida sendo inflamada, vivificada, erguida pelo Espírito Santo. Os sentimentos de Jesus agindo em nós. Quando nós deixamos as 99 e vamos buscar a ovelha perdida, é porque é o Senhor que está agindo em nós. Porque os valores não são mais os do mundo, são os valores de Deus. É sobrenatural. Quer dizer, é uma questão de graça, de espírito, né, de dom, dado por Deus. Para nós, é o que Jesus fala, né, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O que significa para nós dar a vida? Esse dar a vida para as ovelhas é o quê? É gastar a nossa vida, consumir a nossa vida. É a nossa via de santificação, se consumir, né? Então, consumir a nossa vida, gastar o nosso tempo, gastar a nossa disposição, gastar a nossa oração, porque sem oração também não dá para ser pastor. Por quê? Porque é sobrenatural. Para ser o bom pastor, tem que ter o coração, os sentimentos e os pensamentos de Jesus. Então é sobrenatural, algo que está acima da nossa natureza, né? E para ser sobrenatural tem que ter oração, né? Porque é ali que a gente vai ter a intimidade com Cristo. É ali que nós vamos sendo transformados. É ali que o nosso coração vai sendo configurado. Então, gastar tempo, disposição, oração pela ovelha perdida, pela ovelha desgarrada, com a pata quebrada, pela ovelha fraca, né? Eu tive a oportunidade, né, de fazer um intercâmbio. Já vai fazer quase 10 anos esse intercâmbio que eu fiz. Mas é um momento muito marcante na sua vida, entendeu? Para mim foi como se fosse um grande retiro, né? E quando eu estive lá, né, passou assim os 2 primeiros meses, que é aquela animação, né, tipo, tá num lugar diferente, né, uma outra cidade e tal. Aí depois desses 2 meses eu já queria voltar. Só que eu tinha que passar 1 ano, eu não podia voltar não, né? Tava lá no contrato que eu assinei, eu não podia pisar o pé de volta, porque senão era quebra de contrato, tinha que devolver toda a bolsa que eu tinha ganhado para ir, né? Então eu tinha que ficar lá, né? E foi um momento assim de solidão mesmo, porque de fato eu era estrangeiro, estava numa terra estranha, sem conhecidos, sem muitos amigos, mas eu tive a graça de conhecer alguns religiosos, né? Os capuchinhos dominicanos. E aí teve um dia que eu tinha pegado o telefone desse frei capuchinho, né? Desse frade capuchinho. Eu tinha me confessado com ele na catedral. E aí peguei o telefone dele e disse, não, qualquer dia passe lá no convento, né? Aí nesse dia eu estava meio assim, eu disse, mandei uma mensagem, posso ir aí? Pode. Aí fui, era longe o convento. Levava meia hora para chegar lá. Eu estava numa cidadezinha desse tamanho, viu? Não tinha mais nada que levava meia hora para chegar lá. Era tão assim que era o mesmo tempo que eu levava para passar de um país para outro, entendeu? Que eu morava perto da fronteira, então era um pouco longe. Meia hora para chegar lá, de ônibus e tal. Cheguei lá, a gente começou a conversar, né? Aí ele comentou assim, em algum momento eu só tenho que fazer não sei o que às 4 horas. Eu não entendi o que é que ele tinha que fazer. Só que ele tinha que fazer alguma coisa às 4 horas.
Não, tá, sem problema, a gente conversa aqui. E conversando, eu falava do Lumen, falava aqui da cidade, né? Ele perguntava como é que era. E eu falava, né? Naquele dia, o que é que eu precisava? Eu precisava ser escutado. Eu precisava ser acolhido. Eu precisava que alguém olhasse para mim. E aquele Frei, né, naquele dia, é um dos dias assim na minha vida que eu mais me senti acolhido e amado. Porque ele me escutou, perguntou da minha vida, quis saber. E aí depois eu vi que 4 horas tinha passado. Passou, o compromisso que ele tinha passou. E não teve um momento que ele pareceu ter pressa. Que ele pareceu dizer assim, não, mas diga aí rapidinho porque eu tenho que fazer não sei o quê. Não. Naquele dia era Frei José o nome dele. Rezem por ele. É um homem bom. Naquele dia ali, Frei José gastou vida, gastou tempo, gastou disposição comigo. Um menino velho, né? Com uns 20 anos, numa cidade estrangeira, sozinho. Ele gastou o tempo dele para me acolher, né? Tempo, disposição. Eu tenho certeza que ele rezou por mim também, pelo menos naquele dia, né? Então, ser pastor é ser isso, né? É não ter pressa, é se gastar mesmo por aquela ovelha, que às vezes precisa só ser escutada. Você não precisa nem falar nada. Naquele dia ele não me falou nada, não... Porque às vezes a gente vai conversar com as pessoas, né? Vai ter uma partilha, a gente espera que a pessoa diga um negócio assim bem ungido para nós, né? Para tocar o nosso coração. Naquele dia ele não me falou nada. Naquele dia ele só me escutou, sem pressa, sem correria, sem calcular quanto que ele estava dando. Só deu, só foi generoso. Deu de quê? De si, do seu tempo, da sua vida, da sua disposição, né? Então, ser pastor é não desistir da ovelha. Não desistir da ovelha por quê? Porque Deus não desiste de nós. Ele é o verdadeiro bom pastor. Ele não desiste de mim. Quantas vezes eu não traí Jesus? Quantas vezes eu não chicoteei as suas costas? E ainda assim, Ele me ama. Ainda assim, Ele não desiste. Ainda assim, mesmo eu sendo inimigo dEle, veja bem, mesmo eu sendo inimigo dEle, Ele me ama e me traz para a sua amizade. Então, o pastoreio é o que é imitar Jesus. É não desistir da ovelha. A ovelha você pega, cuida ali da pata e tal, tá quase ficando boa, ela vai, se desmantela de novo para um outro negócio. Aí você vai lá de novo, acolhe de novo, escuta de novo, chama mais uma vez, né? Não desistir da ovelha. Não desistir da ovelha, porque Deus não desiste de mim, né? E aí é bom a gente colocar esse pessoal, né? Deus não desiste de mim. Então, se eu sou pastor, eu não posso desistir dessa ovelha que é quem é dele. Ele também não desistiu dela, né? Não desistiu nem dela, nem de mim. Então, eu não posso desistir dessa ovelha. Como a gente já falou, isso é sobrenatural. Isso está além dos valores do mundo. São valores do coração de Deus. É claro, né, que aqui é um parêntese, né? Que algumas vezes é preciso lembrar, né, que o bom pastor é Jesus, né? Ele é o nosso modelo. E a gente sabe também que algumas vezes ser bom pastor significa agir como o pai do filho pródigo, né? Porque às vezes a gente pensa, não, o bom pastor não vou desistir, a gente fica chamando a pessoa, puxando a pessoa e não sei quem, não sei quem. Mas algumas vezes isso cria uma resistência. Algumas vezes isso cria um fechamento. Então a gente tem que ter muito discernimento, muita oração, pedir ao Senhor o entendimento do que é que deve ser feito. Se hoje eu devo ir buscar a ovelha, ou se hoje
eu devo ser como o pai do filho pródigo? Porque o que foi que fez o pai do filho pródigo? Ele pediu a parte da herança e foi. E o pai do filho pródigo fez o quê? Ficou rezando, torcendo, esperando que o filho caísse em si e voltasse. Certo? Algumas vezes, ser bom pastor é ser o pai do filho pródigo. Deixar que vá rezando e intercedendo para que a pessoa caia em si e volte. E aí seja acolhida, né? Para isso a gente precisa pedir o dom do Espírito Santo, o dom de discernimento, né? Dom de entendimento. O que é que eu devo fazer? Né? Eu devo agir assim ou agir assado? Só esse parênteses para a gente não cair no erro, né, de achar que não, eu sempre tenho que ir lá e puxar, eu sempre tenho que ir lá. Algumas vezes a gente tem que deixar a ovelha caminhar um pedacinho sozinha. O Senhor faz isso conosco. Com certeza todo mundo já passou um momento da vida que o Senhor disse assim, vai, uma hora você vai voltar, né? E graças a Deus nós voltamos. E esse período perdido, esse período desgarrado, serve para nos lembrar de onde nos tirou o Senhor. Que o Senhor sempre tira um bem maior de qualquer mal, né? Então, fica esse parênteses, né? Voltando aqui, né, para a questão do pastor, né? O bom pastor dá a vida pela ovelha. Então, gastando a vida, gastando o tempo, a disposição, a oração, né? Sem se cansar, sem desistir. E aí outro asterisco importante, porque às vezes a gente até guarda isso no coração, mas a gente guarda um outro pedacinho do pastor mercenário, que é o quê? O pastor não é juiz. O pastor é pastor. O pastor não é juiz. Então, quando você está num serviço de liderança, de pastoreio, você faz o quê? Você cuida, você apacenta, né? Aconteceu determinada coisa, não sei o que, vai precisar fazer um discernimento, né? Sei lá, aconteceu uma situação difícil, complicada, vai ver se aquele irmão vai continuar, não vai continuar, vai se desligar. O pastor cuida. Outra pessoa vai ter essa autoridade de decidir, né? De discernir, né? Porque na verdade, quem é que vai julgar a ovelha? A gente viu lá em Ezequiel. Quem vai julgar a ovelha é Deus. Quem vai julgar a ovelha é o justo juiz, que é Jesus. Jesus é o justo juiz. Ao mesmo tempo, né? Ele é bom pastor e é o justo juiz. Mas a gente tem que lembrar que quando nós estamos na posição de pastor, no serviço de pastor, nós somos pastores. Nós não somos juízes. Então cabe a nós o quê? Cuidar da ovelha, né? Apacentar a ovelha. Vamos nos limitar a fazer o que nos foi pedido, né? Vamos nos limitar a apacentar. Apacentar. Esse é o papel do pastor. O papel do juiz cabe a outra pessoa, né? Dentro da comunidade, de fato, se tiver um problema complicado, vai ter alguém que vai discernir isso, né? Talvez esse alguém até fale com o pastor, perguntar o que é que ele acha, perguntar o que é que ele viu, perguntar como foi que ele agiu para cuidar daquela ovelha. Mas essa posição é dela, né? Quando a gente traz para a vida espiritual, quem irá julgar a ovelha? Jesus, o justo juiz. Então, eu fui buscar não sei quantas vezes essa ovelha desgraçada. Não, vai buscar a ovelha. Não desiste da ovelha. Não se cansa da ovelha. É desgastante? É, porque é consumir a vida. Às vezes, e muitas vezes é difícil? É.
porque é sobrenatural, está além da nossa natureza, é o Espírito Santo que faz essas obras, né? Mas nós apacentamos quando estamos na posição de pastor. E aí o que é apacentar, né? Se você for lá no dicionário, isso aqui já fechando aqui um pouco nossa partilha aqui, apacentar é levar ao pasto. Por extensão, vira o quê? Alimentar, nutrir. Então, nosso trabalho como pastores é o quê? Levar ao pasto, levar ao local onde a pessoa vai se alimentar. Se alimentar o quê? De alimento espiritual, de alimento de vida eterna. Então, se as nossas atitudes como pastores, né, está incentivando as nossas ovelhas a pegarem mais a Bíblia para rezar, a buscar a palavra de Deus, a serem fiéis na sua confissão, a serem fiéis na frequência da missa, a serem fiéis nos tempos de adoração, a serem fiéis no momento de oração pessoal, né, aquela oração íntima que é você e Deus, a serem fiéis nas orações comunitárias, no terço, nas formações, né? Se a gente, no nosso serviço de pastor, estamos tendo como frutos que as nossas ovelhas estão se alimentando espiritualmente, então é esse o caminho. Estamos acertando. Nosso serviço ele tem que alimentar, nutrir espiritualmente as ovelhas, né? Esse é o nosso termômetro. Como é que está o meu serviço? Aqueles que estão sob o meu cuidado, eles estão sendo nutridos? Eles estão tendo acesso ao pasto? Ou, numa outra expressão que a gente escuta mais, né? Eles estão tendo acesso ao prato cheio, né? O prato cheio da espiritualidade, o prato cheio do carisma, né? O prato cheio de Deus. Se estamos chegando nesse ponto, se os nossos irmãos estão tendo acesso a isso, então nosso serviço como pastor está sendo frutuoso para eles e sendo frutuoso para nós, porque o nosso coração está se moldando no coração de Cristo, que é o verdadeiro e único bom pastor. Amém? Amém.